Olha, Bruna, nós localizamos, Bruna, uma moça que se relacionou com o Vanderlei, tá? E essa moça que aceitou gravar com a nossa Grace Abduquelli, eu coloquei duas equipes nesse caso agora, né? Nós colocamos a Capitão Nascimento, vocês viram já na reportagem, e também a Grace Abduquelli, porque o caso está ganhando uma proporção muito grande e nós estamos fazendo todo o empenho para chegar até a resolução. E eu estou inconformado, nada do que vocês disseram até agora, Bruna, é tão grave quanto o que vai ser revelado por essa mulher que se relacionou com o Vanderlei. Grace está me contando aqui que eles terminaram em 2013. Foi com ela que ele traiu a Elaine. Ou seja, é uma série de traições aqui, né, Bruna? Pelo que eu estou entendendo, pelo jeito. Nossa, eu não sabia disso, Bate. Não sabia. Então ele é um mau caráter mesmo, né? Pra você ter uma ideia, nenhuma das acusações feitas por vocês contra o Vanderlei chegam aos pés da gravidade do que essa mulher disse pra Grace. Olha só. Grace me manda aqui. Bate, hoje 1h da tarde. Conversei agora com uma ex-mulher do Vanderlei. Pode deixar a Bruna aqui. O que está acontecendo lá? Ah, ok. Conversei com uma ex-mulher do Vanderlei que me contou coisas horríveis. Falei, caramba, Grace. Aí ela. Ele tentou, eu falei assim, mas você acredita como a família que ele matou a Lucilene? E ela respondeu assim, cadê a Bruna, por favor? Senão não tem como eu conversar com ela. Pode pôr a Bruna aqui, pode ser sem foco mesmo, gente, não tem problema. Ó, aí ela responde assim, sim, ele tentou matá-la enforcada, ficaram marcas. Na segunda vez, sufocada com travesseiro. Eu perguntei pra ela assim, como assim, ô Grace, que história é essa? Ninguém revelou até agora que tentaram matar a Lucilene, né, Bruna? Com enforcada, que tentaram matar a sua sogra sufocada com travesseiro. E disse que assim, fala a Grace, jamais descobriram porque ela tem bronquite. Aí que eu me toquei, Bruna, eu falei, peraí. Que história é essa, ô Grace? De gente enforcada, pra não ficar marca, sufocada com travesseiro. Aí ela me diz isso, ó. Ardiloso, psicopata. Ela disse que ele já tinha contado pra ela que ele... Aí, quando ela me mandou esse áudio, a Grace, que eu me toquei. A gente misturou a conversa no WhatsApp. Olha que coisa, Bruna. Quando eu pergunto se ela acha que ela tentou matar, se ele matou a mulher, ela entende como a ex. E para minha surpresa, a ex-mulher do Vanderlei afirma que ele tentou matá-la. A ex-mulher do Vanderlei. Você entendeu a confusão das histórias? Ele tentou matar uma ex-mulher dele já. Sim, ela vai contar isso agora no programa, Bruna. Gente. Olha aqui a continuação da conversa com a Grace. Ele dopava... Vem pra mim, por favor. Eu não espero mais nada desse cara, Bate. Ele dopava a mulher, colocava remédio na bebida. Você tá sentada, né? Tá sentada? Ô, Bate. Tá sentada, Bruna? Ô, Bate. Tá, não, me diga, você está sentada ou não, Eu tava imaginando que ele tava Bruna? dopando a minha sogra. E você ainda me confirma isso. Você tá sentada? Tô. Ela vai dizer, nessa entrevista exclusiva à Grace, que o Vanderlei tentava abusar da filha dela criança. Esse Vanderlei é um mau caráter, Bate. E eu não espero mais nada dele. Ó, olha só. Como que um cara desse ainda tá vivo? Mas se você acha que terminou tudo que eu tenho pra te falar,
É bom você ficar sentada porque está só começando. Ela descobriu as tentativas de abuso do Vanderlei e a filha dela, que tinha 12 anos. Eles casaram, a criança tinha 5, 7 anos de relação. Morou com o Vanderlei em Goiás. Vem pra mim, por favor. Esse cara é um monstro. Cada vez é pior do que a gente tá descobrindo aqui, né? Isso daqui tá na boca dela, tá? Na boca da entrevistada. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local. Continuação desse caso no programa de amanhã. Vem pra mim, por favor. Tá sentada, Bruna? Tô, Bate. Ela terminou a relação com o Vanderlei, Bruna, né? Eles saíram de Goiás, Ô, Bate, mas foram pra Porto Ferreira. como que... Pode falar. Ela sabe que ele tentou abusar das crianças e não botou ele na cadeia nem nada? Eu conheço um monte de gente que não conseguiu botar abusador na cadeia, Bruna. Infelizmente é o Brasil. Bate, se ele encostasse um dedo na minha filha, eu nem ia querer ele na cadeia, não. Eu mesmo matava esse cara. Olha isso, olha isso. Deus que me livre, Deus que me livre. Você tá me dizendo, deixa eu ver se eu entendi Pode direito. saber quantas vezes eu dormi. Deixa eu ver se eu entendi direito. Ela vai me dizer já na entrevista que o Vanderlei dopava ela. E você tá me dizendo que suspeitava que a sua sogra estava sendo dopada. Por que você suspeitava de algo tão grave? Sim, sim. Ô, Bate, hoje no hotel foi achado um papelzinho. E ele anotou uma substância que é de dopar pessoas. E ele andava dando chá para minha sogra. E ela andava reclamando que se sentia estranha. E ela estava dormindo muito. Você tem noção que a gente pode estar diante de um homem, né? Eu queria entender também... E outra coisa... Aliás, Grace, eu sei que está assistindo. Grace, manda para mim aqui, por favor. A polícia está sabendo disso, tudo que ela contou? Foi aberto um inquérito, teve uma investigação. Queria saber como é que a moça que se relacionou com o Vanderlei encarou isso, porque são denúncias gravíssimas. Denúncia de tentativa de assassinato contra o Vanderlei. E agora a denúncia de abuso sexual, de pedofilia contra o Vanderlei. Ela, como mãe, não foi procurar a polícia, meu Deus do céu? Pode não ser preso, porque aqui no Brasil é essa palhaçada. É o país da injustiça, a terra sem lei. Eu acredito, viu, que ele tentou abusar assim das crianças. Olha aqui o que ela está dizendo. Que o Vanderlei, ela falou para Grace que o Vanderlei tinha uma lábia tão boa que nem a família dela acreditou. Que o Vanderlei conseguia manipular a situação a ponto das pessoas acharem que ela é louca. Eu posso falar o nome dela, Grace? Ou você mudou o nome? Por favor, me avisa. Que loucura! Diz que o cara manipulava a situação para mostrar que ele não era pedófilo e para mostrar que ele não tentou matá-la, mas para as pessoas acharem que quem está contando a história, que é essa moça, a Thaís, que a Grace está dizendo que eu posso revelar o nome, que a Thaís é maluca. Eu acredito nela. Alguns desses elementos, como por exemplo manipulação, vocês já citaram também nesse caso, né, Bruna? Sim, Bate, eu acredito nela. Eu acho que eu nem sei se eu poderia comentar isso aqui, mas uma sobrinha da Lucilene que morou com ela lá comentou que uma vez o Vanderlei acordou e o Vanderlei estava em cima dela. Mentira. Ela não falou nada porque ficou com medo da família não acreditar. Mas hoje, tenho certeza que ele tinha a intenção de fazer algo com ela sim. Ainda mais desse relato que a Thaís relatou. Tenho certeza. Ele é um psicopata, ele é um escroto, um nojento. Eu não sei o que a polícia ainda tá esperando pra não pôr esse cara na cadeia, Bate. Só vou pedir pra você segurar o vocabulário aí, Bruna. Eu sei do seu nervosismo, da sua raiva, mas não fala palavra feia, não. Eu odeio palavra feia, Bruninha. Você é uma moça tão bonita, não fica bem falar esse tipo de palavreado. Ô, Bruna, vou te mostrar aqui. Ai, Bate, revolta. Vou te mostrar uma... Você tem televisão aí ou não? Não, tô sem. O rapaz aqui tá com um celular no link. Mas não tá com a televisão ligada, não tá aí mostrando a Record, agora. Na televisão não, tá no celular. Então tá no Play Plus. Veja se você reconhece essa mensagem aqui de WhatsApp. Prometo que eu não entrei no seu WhatsApp, eu não sou hacker. Veja se você reconhece essa mensagem aqui.
É que vai demorar um pouquinho, calma aí. Não tem problema. Pra aparecer aqui Não, pra mim. é esse videozinho aqui, isso, esse do meio aí. Aí. Vê se você reconhece uma coisa assim. Se você já viu alguma vez. Divide a tela com a Bruna, por favor, Edu. Divide a tela com a Bruna, por favor. Já viu alguma coisa semelhante assim, Bruna? Calma aí, Bate, que já tá quase. Demora um pouquinho pelo delay do satélite, mas já vai chegar aí para você a imagem. Foi. Deixa eu ver. Sim, eu sei. Calma aí, Bate, ainda vai mostrar. Não tem problema, eu tô esperando. Não se preocupa, não. Bom dia. Que isso? Que isso, Bate? Você já viu isso no seu celular? Ô, Bate, esse ro aí, o Vanderlei mandou pra mim no Natal. Ah, aqui, ó. Mostra aqui, por favor, Edu. Aqui, eu sabia que alguma coisa semelhante tinha aparecido para você. Você recebeu isso aqui no seu celular, por acaso, no dia de Natal, 00:30? Ho. Sim, recebi. E uma foto dele com o pai dele. Quem é Vanderlei Mendes, você sabe? Vanderlei o quê? Vanderlei Menezes. Menezes? Menezes, isso. É o Vanderlei, o nome Então. dele, Vanderlei Menezes. Então, Bruna, a mesma mensagem que ele te mandou de Natal, no dia que a sua sogra sumiu, ele mandou para a ex-mulher que acusa ele de ter tentado matar ela e abusar sexualmente da criança de 5 anos de idade. Oxe. Esse cara é psicopata, Bate. Quer assistir comigo a entrevista dessa ex-mulher dele falando que Sim. tudo isso? Quer ouvir da boca dela? Então pode pôr no ar a reportagem. O choro e o trauma reprimidos há 6 anos. Para mim, o Vanderlei é um psicopata. Porque quem olha ele, a frieza com que ele trata, até muitas vezes eu me peguei pensando, será que eu sou louca mesmo? Porque olha o jeito que ele aparenta para as pessoas. Será que é só uma ilusão da minha cabeça? Esse é o rosto de uma vítima, que hoje toma coragem para contar o que viveu ao lado de Vanderlei, exclusivamente para a nossa equipe. De certa forma, tinha morrido dentro de mim. Só que, com essa situação, tudo que se passou é como uma fita que passa na sua cabeça e você se lembra de tudo aquilo que você passou. Tentativas de assassinato e até mesmo abusos. Os relatos que iremos reproduzir a partir de agora são impressionantes. Com uma informação sigilosa, seguimos para Porto Ferreira, à procura da mulher que teria sido vítima durante um relacionamento que teve com Vanderlei. Para nossa surpresa, encontramos Thaís logo na primeira tentativa. Oi, licença, tudo bem? Eu tô procurando uma pessoa que se relacionou com o Vanderlei, me indicaram uma loja de celular, queria saber se é você. Você? Como você chama? Thaís. Ajuda a gente com informações sobre como é o Vanderlei e como que foi esse relacionamento de vocês. O relacionamento foi conturbado. Sério? Sim. Conturbado como? O que você passou na mão dele? Eu prefiro não comentar, porque eu não tenho nada que ajude. Eu tenho ciência do caso que está se passando, eu não tenho nada que ajude nas investigações. Eu só posso dizer que ele foi muito mal para mim. Então Thaís começa com as revelações. Ameaças, traições, tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Tentativa de estupro,
contra a minha filha menor de idade. Quantos anos? Na época ela tinha 12 anos. Mas o que ela conta é que por muito tempo ele falava palavras para ela, induzia ela a cair na tentação dele, né, no que ele falava para ela. Ela te contou isso só depois do término da relação? Ela contou numa fase em que foi logo depois da segunda vez que ele tentou me matar. Ele falava para mim, eu tenho crises de bronquite, e ele falava para mim que se ele me matasse com um travesseiro, ninguém ia ficar sabendo, porque seria uma crise de falta de ar e pessoa pobre, ninguém procura. Ele já pensava num álibi para não ser condenado pela sua morte. Ele te ameaçava de fato, ele tentou 2 vezes? Como? Ai, moça. Apesar de Thaís tentar esquecer o trauma vivido, ela lembra bem, como se fosse ontem, tudo aquilo que passou. Hoje ela é maior de idade, mas eu não sei o que ele pode fazer. Quanto tempo você ficou com ele? Foram 7 anos. Thaís chegou a morar com Vanderlei em Goiás, largando tudo aos 22 anos para investir na relação. Mal ela podia imaginar quem era Vanderlei. Eu morava em Assis e ele morava em Rio Verde, Goiás. E aí eu conheci ele, a gente acabou se conhecendo, eu fui para casa da mãe dele, conheci ele em Goiatuba. E depois disso a gente começou a se relacionar e ele falava, meus pais sempre contra. E aí eu resolvi ir embora para morar com ele. Depois de certo tempo ele recebeu uma proposta que foi muito boa de trabalhar aqui no Abatedouro, na Porto Aves. E ele era gerente lá, ele falou que o salário dele compensaria, eu não queria sair de Goiás, mas a gente veio para cá. Longe da família e com um novo emprego, começaram as traições. No começo, tudo começou as grandes brigas por causa das constantes traições. Ele se usava do papel de gerente dele da empresa para conseguir sair com as meninas que se deslumbravam com isso, né? E algumas vezes eu descobria e eu ficava muito mal. Mas ele me jogava na minha cara que eu não tinha ninguém, que eu já tinha saído da minha cidade, que o melhor era ficar com ele. E às vezes falava que era paranoia da minha cabeça, me deixava como louca, tanto que por muito tempo ele sabia que isso seria bom para ele. E ele colocou a minha família contra mim, porque era aquele cara que pagava os churrascos para os irmãos, tudo. Colocou toda a minha família contra mim. Quando eu resolvi contar para minha família, ninguém mais acreditava em mim. Segundo Thaís, Vanderlei sempre conseguiu cativar as pessoas. Com as outras pessoas, ele é gentil, ele é cortês, ele é educado, ele é prestativo. Mas dentro de casa, a história era diferente. E aí ele chegou a te agredir? Sim, muitas vezes. Muitas vezes? Você tem ideia do número de vezes? Não. Que tipo de agressão? Física e psicológica. O que ele falava, Thaís? Sim, eu era uma pessoa muito estourada. E todas as vezes que eu descobria alguma traição dele, confesso que eu partia para cima dele. Porque eu queria explicações. E ele só me enrolava, só mentia para mim. E aí a hora que eu cobrava, puxava ele alguma coisa, ele acabava me batendo. Ele falava assim, se você não calar a boca, eu vou te fazer calar a boca de um jeito melhor. Logo depois vieram as ameaças de morte. No final mesmo da relação, a hora que eu já estava saturada, que ele começou com isso. Quando eu descobri sobre as coisas, comecei a descobrir as coisas sobre a minha filha. Thaís chegou a ser dopada por Vanderlei, que tentava abusar da filha dela, que tinha apenas 12 anos. Sim. Como é que foi? Na verdade, minha filha desesperada pegou e falou pra mim, mãe, não bebe nada que o Vanderlei te der. Por quê, filha? E na época eu fazia tratamento para depressão e eu tomava alguns remédios fortes. E a questão é que ele estava me dopando para poder sair de casa sem que eu percebesse que ele estava saindo. Conseguiu perceber isso? E aí,
Sim. Aí a minha filha falou, por favor, não faz, mas por favor, não conta nada pra ele, porque ele ameaçava a menina, né? Ela chegou a ver? O que? Isso sim. Ele colocando algo na sua bebida? Ele falava pra ela, porque ele falava assim, vamos lá no quarto comigo, a sua mãe não vai acordar, porque a sua mãe, eu dei um remédio pra ela dormir. Ele tentava mexer na sua filha? Só que nesse dia eu não tomei o remédio e eu acordei à noite e eu vi ele sentado na beira da cama dela, passando a mão na perna dela. Eu tinha quantos anos nessa situação? Nessa situação, ela tinha uns 12 anos. Perguntou o que estava acontecendo? Sim, ele falou que ele tinha ido cobrir ela. Eu achei um pouco estranho o que ele me disse, mas ela falou, ai mãe, volta a dormir, com medo. Aí no outro dia eu pedi para uma pessoa conversar com ela, porque eu tinha medo que ela não falasse nada para mim. E ela confessou para outra pessoa, só que ela falou que ela não contou antes porque ela tinha medo de ninguém acreditar nela. Ele ameaçava, provavelmente. Depois disso, desse flagrante que você viu, depois você conseguiu ainda o relato da sua filha, você tentou confrontá-lo. O que aconteceu? O que ele alegou? Ele se juntou com uma parte da minha família para dizer que eu estava louca. Eu tinha, sim, problemas com depressão, mas em decorrência de tudo que ele fazia comigo. Mas ele tentou me deixar como louca para minha família e para minha família até hoje. Eu sou louca. Com a repercussão do caso de Lucilene, desaparecida há um mês, todo o passado de Vanderlei volta à tona. Ele, depois que eu separei dele, ele fez da minha vida um inferno. Só depois que eu comecei a namorar com esse meu namorado, que ele começou me seguir, o meu namorado peitou ele tudo, que ele me deu paz um pouco, sabe? Mas ele sempre ele volta com uma coisa ou com outra. Thaís se relaciona há 4 anos com Carlos, que é dono dessa loja de acessórios para celular. Carlos sempre soube de Vanderlei e ajudou Thaís quando o ex a perseguia. E quando a gente começou o relacionamento, ele andou perseguindo a gente. O que ele fazia? Ele perseguia, onde a gente ia, ele estava atrás. Em qual o intuito? Não sei. Não sei dizer. O intuito de ele perseguir a gente. De deixar vocês em paz. Isso, não deixava a gente em paz. Então a Thaís sempre foi muito clara para você? Ela mostrava as mensagens, ele atrás dela, até agora o ano novo? Sim, sempre a gente foi um livro aberto, nosso relacionamento. Não tem que esconder. Foi preciso enfrentá-lo para que Vanderlei se afastasse. Eu parti para cima dele, mas não teve agressão nenhuma. Foi só conversa, pedi para ele parar, né? Foi aí que ele aparentemente deixou de perseguir? Demorou um pouco ainda. Mesmo assim ele insistia? Mesmo assim insistiu. Você sempre soube do que ela tinha vivido com ele? Ela te contou sobre a tentativa de feminicídio, sobre a tentativa de abuso ou abuso consumado que ele tenha praticado contra a filha dela também? Você estava por dentro de toda essa história? Sim, por dentro de tudo. Sempre soube. O que você sentia? Sei, um sentimento estranho, repulsa, raiva. É uma coisa ruim. Você achava que ela deveria ter denunciado ele antes? Sim. Talvez isso agora não tivesse acontecendo. Talvez se ele tivesse sido desmascarado antes. Talvez não tivesse mesmo. Mesmo depois de parar as perseguições, Vanderlei continuou enviando mensagens. Para o espanto de todos, Vanderlei enviou uma mensagem justamente no dia do sumiço de Lucilene. A Thaís está muito abalada por reviver toda essa história. Ela agora está até tremendo, porque realmente é muito chocante o que ela viveu ao lado do Vanderlei. Ela ficou com ele por 7 anos, sofrendo ameaças, agressões psicológicas, físicas.
ameaças de morte e tentativas de assassinato, de feminicídio. Ela só conseguiu se separar do Vanderlei depois que pegou um flagrante, mas mesmo assim, depois de tanto tempo, o Vanderlei ainda manda mensagem para ela. Realmente, Thaís, é inacreditável isso. Algo que a gente acaba de descobrir, meia-noite do dia 1º de janeiro, aqui foi a última mensagem de 2020, ele mandou: Feliz 2020, foi a última, a meia-noite 2 do dia 1º. E aqui no dia 25, ele mandou a mesma mensagem que ele mandou para a nora de Lucilene, ho, ho, ho. Meia-noite e meia, no Natal. Ele esperava uma resposta sua, você imagina? Ele estava insistindo aqui há muito tempo. Várias mensagens, todo mês, ele mandando fotos. Bom dia, uma semana abençoada. Desde setembro aqui, ó, a prova. A prova é a foto dele. Abre a foto dele no WhatsApp, por favor, Thaís. É quase que inacreditável isso. A Thaís, então, está aqui para revelar quem é o verdadeiro Vanderlei. Apesar de tudo o que viveu, Thaís não denunciou Vanderlei. A Polícia Civil sabe disso, Thaís? Não, porque na época que tudo aconteceu, ele queria me deixar como louca e até os meus irmãos acreditaram no que ele falava. E aí, como que eu compareceria na polícia, sendo que os meus próprios irmãos iriam lá e falariam que eu estava louca? Ficou com medo de não acreditarem em você? Sim, eu não tinha provas. Você tinha sua filha. Mas o que é o testemunho? Criança, né? Eu vivi sempre com ele falando que testemunha era igual mulher da vida, qualquer R$50 compra. Thaís dá detalhes de como foram os momentos em que ela pensou que não sobreviveria. Ele tentava me sufocar com um travesseiro, falando que eu tinha constantes crises de bronquite e que se desse falta de ar em mim e eu fosse para o hospital, ninguém ia perceber o que era. Ele estava com um travesseiro, não ia haver marcas. Ia ser só um caso de bronquite que me levou a óbito. Ele falava isso enquanto tentava te sufocar? Sim. As 2 vezes foram com o travesseiro? Não, a primeira vez ele me pegou no meu pescoço, só que daí ficou marcas. E aí ele ficou com medo de eu ir na delegacia. Tentou te estrangular? Sim, e aí como ele ficou com medo de eu ir na delegacia, ele é muito ardiloso. Ele conseguiu me convencer a não fazer nada, que ele iria mudar. E uma pessoa, na época eu era apaixonada por ele, eu acreditava. Thaís nunca perdoou Vanderlei pelas tentativas de abuso à filha dela, mas não quis denunciá-lo. Junto com as memórias ruins deixadas pelo ex, Thaís guarda a tristeza por não ter recebido o apoio da família. Vanderlei sempre conseguiu enganar a todos. Thaís sente medo até hoje. Depois de tudo, você não teve o apoio da sua família, Thaís. Hoje, agora que a gente se encontrou, inesperadamente, porque você não sabia que nós viríamos aqui, você foi pega desprevenida e teve coragem de se abrir, de falar o que você passou, porque você não tinha coragem, nem para a polícia você contou. Você nunca registrou boletim de ocorrência. A tua família virou as costas para você. Hoje, quando a tua família vê Vanderlei na televisão envolvido nessa história da Lucilene, alguém te procurou, alguém te deu razão, te apoiou e te incentivou para ir até a delegacia contar a verdadeira face do Vanderlei? Não, pelo contrário. Todo mundo me diz para ficar de fora disso. Eu até tenho medo. Você tem noção da importância dos seus relatos? Eu tenho. Eu não estava dormindo por muitos dias depois que eu escutei o vídeo da Lucilene. Eu me vi naquela cena. Eu revivi tudo que eu passei.
E eu ficava me questionando com Deus se eu poderia abrir a boca ou não. Mas eu não sei nada que possa ajudar no caso dela, porque eu não tenho contato com ele. Eu simplesmente tenho ele no celular e as mensagens que ele me manda, mas eu não converso com ele. E aí eu ficava com medo, porque eu não tenho provas contra ele, nem daquilo que eu tô falando. Foi porque coisas que eu vivi e muitas pessoas não acreditam que eu vivi. Então, por isso que eu não fui procurar ninguém. Para Thaís, Vanderlei seria capaz de tudo. Pelo que eu vivi, sim. Não estou acusando. A polícia está aí investigando tudo, né? Mas não posso descartar essa possibilidade. A mulher, que tem hoje 35 anos, ficou cheia de dívidas na separação, porque Vanderlei usava o nome dela. Ele fez muitas dívidas no meu nome. Tudo dele era tudo mexido no meu nome. Então eu tive que aguentar, porque eu não tinha para onde correr. E como que eu ia fazer com uma filha pequena, o pai dela não me ajudava, não pagava pensão. E como é que eu ia contar tudo? Ia todo mundo me criticar, me massacrar. Ele se apoiava financeiramente em você também? Não, financeiramente não, até porque ele trabalhava na Porto Aves e ele ganhava muito bem. Mas usava seu nome para fazer dívidas? Sim. Vanderlei costumava usar o nome de mulheres, não só de Thaís, como de outras namoradas que se tornaram vítimas. A nossa produção conseguiu levantar alguns possíveis relacionamentos de Vanderlei. Soubemos que ele tinha já mantido um relacionamento com uma mulher, que a gente não vai identificar ainda, mas que a Thaís reconhece. Você reconhece essa mulher? Essa mulher teria se relacionado com o Vanderlei mesmo? O que aconteceu entre eles? Foi depois da sua relação? Sim, depois que eu terminei com ele. E por que eles se separaram? Pelo que eu sei, ele deu um golpe nela. Ele deixou ela com muitas dívidas, assim como ele fez comigo. Mesmo depois de tantas histórias envolvendo o ex, Thaís ainda sente receio da impunidade. Mas se realmente foi ele, eu não tenho fé que a polícia vai descobrir. E ele vai pagar. Ele é muito inteligente. Ele é muito, muito, muito inteligente. Se você fosse defini-lo em uma palavra, qual seria? Psicopata. Bem,